Visão de alguma coisa como um firmamento e o trono acima. Visão de alguma coisa como um firmamento e o trono acima. Vamos nos voltar para o livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 22 a versículo 28. Ezequiel 1, versículo 22 até 28. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre a sua cabeça. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas, que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras duas, que o cobriam da outra banda. E andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono como de uma safira. E sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava comigo. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Esta é mais uma visão que Ezequiel recebeu quando ele foi chamado para ser profeta. A primeira visão que estudamos foi a visão dos quatro seres viventes. Esta é a continuação, e aqui ele viu a visão de alguma coisa como o firmamento. A imagem dele diz que alguma coisa como um firmamento estava sobre as cabeças dos seres viventes. Aqui no versículo 22, ele diz: E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre a sua cabeça. E esta é a aparência daquilo que poderá se parecer. Aqui temos os seres viventes, que são os querubins, e aqui temos as rodas. Talvez alguma coisa que se pareça com isto. Este parecendo como um firmamento, parece como um vidro assim. Parece uma mesa grande. Eu iria imaginar que o espaço é uma coisa grossa e profunda. Ele diz que algo como um cristal, algo como um firmamento. Eu irei explicar como é que isso poderá parecer-se com isto, mas acima dela tem um trono que se parece como um arco-íris. O espaço hebraico é raquia. Muitas vezes é traduzido como firmamento ou um grande espaço. Raquia vem da raiz de
bater um metal para estender quando estão a fazer um instrumento, vamos dizer, pega num metal, quer fazer uma enxada, talvez queira fazer uma espada, para formar todo tipo de imagem que quer, ou de instrumento que quer. Quando estiver a martelar para aquilo que você deseja que seja, é aquilo que é raquia. As pessoas pensaram que o firmamento era algo sólido que estava cobrindo o espaço da terra acima. Eles criam que havia um firmamento cobrindo a terra lá em cima. Ezequiel viu sobre os seres vivos não foi um espaço, mas alguma coisa como um espaço. Grande espaço estendido que era visível sobre as suas cabeças. E esta palavra é traduzida firmamento para nós, o espaço. Em Gênesis capítulo 1, versículo 6, Ezequiel 1, 22, capítulo 10, versículo 1 também. Também é traduzido como os céus em Salmos capítulo 19, versículo 1 e versículo 2, e também o céu em outras traduções, em outras passagens é traduzido como os céus. Ao ler outras traduções, o céu, usam-se em hebraico o termo raquia, mas para o céu, quando trata-se da habitação de Deus, a Bíblia diz em Gênesis, Deus no início criou o céu e a terra. E essa palavra céu é Shamaim. O conceito de Shamaim refere-se aos céus na esfera espiritual. E este termo Shamaim inclui também o raquia. É o termo mais grande que sobre Shamaim temos o raquia. Aliás, debaixo de Shamaim temos o raquia. Irei explicar um pouco mais acerca de raquia mais tarde. Gênesis capítulo 1, versículo 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Versículo 14 e 15. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Sejam para luminares na expansão dos céus para alumiar a terra. E assim foi. No quarto dia Deus criou o sol, a lua e as estrelas e os colocou no raquia, que é esta expansão ou firmamento. Vamos pensar mais um pouco este conceito de expansão. Vamos dizer que temos a terra e depois temos esta expansão. E acima do espaço havia um trono. Aqui Deus está. Então a questão é: qual é o lugar que chamamos do reino dos céus? E onde nós estamos hoje? Nós estamos vivendo aqui nesta terra e aonde nós consideramos o trono do céu, ou seja, o trono de Deus está aqui. É este lugar que nós chamamos de céu. E o local ou lugar de divisão entre o trono e a terra é esse que é chamado de expansão ou firmamento. E a Bíblia diz que o sol, a lua e as estrelas estão aqui neste espaço ou expansão. Esta expansão é
inclusivo ao universo. É uma coisa muito grande, não é apenas um espaço entre a Terra e o céu. O Sol, a Lua e as estrelas estão lá na expansão. Então, a expansão é muito grande do que o que se possa imaginar. Que tipo de lugar é este? É por isso que eu achava que a expansão é um pouco grossa, porque inclui aquilo que é a localização do Sol, a Lua, as estrelas. Mas aqui a visão de Ezequiel é uma visão espiritual explicada em simbolismos. Aprendemos isso ao estudar acerca dos 4 seres viventes. Se aparecesse como são descritos, todos nós iríamos fugir. Todos teríamos medo. Estas imagens, as faces, as asas, as rodas, já aprendemos que contém significados espirituais. Mas sobre as suas cabeças havia um espaço. Talvez já esteja a se perguntar: esses seres espirituais são seres celestiais, mas por que estão debaixo do espaço? Que haja talvez duas razões por que esses seres viventes estão debaixo do espaço. Primeiro, talvez devem ter caído como Satanás, não pode ficar no céu. Segundo, talvez eles tenham alguma incumbência a cumprir na terra como Jesus. Eles vieram à terra ou embaixo por um propósito. E eu creio, é por essa razão que os 4 seres viventes estavam debaixo do firmamento. Mas sobre eles havia uma expansão, e sobre a expansão havia o trono de Deus. Agora vamos pensar no significado simbólico que eu consigo entender. Quando diz a terra, fala acerca do nosso corpo físico, porque é aqui onde opera o nosso corpo físico. E o céu é o mundo espiritual. Assim sendo, a terra é física e o céu é o espiritual. Então, o que está entre os dois? Isto é o que nós chamamos de alma ou mente. Tem muita coisa que a nossa mente possa incluir. Pensa no que está na sua mente e o que pode entrar na sua mente. Pensa no lugar em que se encontra a sua mente. E que é que controla essa mente? O Sol, a Lua e as estrelas podem entrar nela. Tem muita coisa ocorrendo nesse espaço. E quem governa nesse espaço? É um lugar entre o corpo físico e o corpo espiritual. É a esfera espiritual, por isso que não é físico e nem é visível. Pensa nos seus sonhos, é a exploração da operação da sua mente, a subconsciência. Pensa o quão grande seria se as coisas que acontecem na sua mente acontecessem fisicamente. Seria grande coisa boa ou grande coisa ruim? Será que a sua mente está cheia de coisas positivas ou negativas? Se a mente humana viesse para a realidade, talvez as bombas nucleares já teriam explodido. Haveria maior caos. É por isso que Deus nos está nos dar a habilidade de materializar o nosso pensamento. Às vezes pensamos quão grande seria se conseguisse materializar os meus pensamentos. Mas será que já imaginou quão ruim isso seria?
Se fôssemos capazes de filtrar tudo o mal e mantêssemos o bem, daí eu creio que Deus nos daria esse poder. O problema é que o mal e o bem estão misturados na nossa mente. Às vezes parece que o espaço é a habitação de Satanás, quando ele caiu dos céus. Às vezes fala que seja um bom lugar. Deixa-me te perguntar, a sua mente, o seu espaço, o seu raquia, quem está incluído lá e quem governa sobre ele? A oração é que consigamos passar deste firmamento e atingir o céu. Eu sei que é algo tão pesado para muita gente, porque é difícil também para mim. Para pregar assim, eu descobri hoje, quando estava preparando esta mensagem, que tenho o hábito de imaginar as pessoas no santuário quando estiver a pregar. É o imaginário, imaginando como é que as pessoas estarão sentados. Tenho o hábito de imaginar isso. Eu não sabia que fazia isso, mas hoje estava ocupado ali a preparar. De repente estou imaginando como as pessoas estão sentadas. E chegou um momento em que pensei, eles não estarão aqui. Na minha imaginação, todos os membros se foram. E me colocou muito embaixo isso hoje. Eu sei que é muito difícil para o grupo coral liderar quando não há ninguém. Mas nós queremos que vocês estão ali assistindo. É muito difícil para a nossa equipa de broadcast, a equipa de transmissão, para manter os cultos online. Não é nada fácil, mas eu creio que já tenha compartilhado esta mensagem anteriormente. A graça de estar encarcerado ou alguma coisa como isso. Há uma graça em estar num certo lugar, estar mantido num certo lugar. Ainda não estamos no lockdown, quer dizer, não estamos impedidos de viajar de um lugar ao outro dentro do país. Mesmo assim, estamos limitados de alguma forma. Não há muito que possamos fazer. Quando é que poderei ir assistir filmes? Quando é que poderei ir fazer várias coisas? E nós sentimos que estamos limitados. E isso me trouxe algumas reflexões. E talvez Deus não aprovava o que eu estivera fazendo por esta terra. É por isso que está colocando estas limitações. Foi uma reflexão pessoal e não universal. Fez com que me arrependesse e pensasse no que Deus espera de mim. Talvez está me falando ou falando a nós, devemos levar em conta o tempo em que vivemos e precisamos orar. Daí comecei a pensar, talvez esta seja uma oportunidade que Deus está nos dando. Um tempo tão precioso e especial para orarmos e ler a Bíblia. Estou lendo mais a Bíblia do que usualmente. Ouvi que há muitos membros que estão se envolvendo nos estudos bíblicos, estudando de várias perspectivas daquele, mas aquele pastor, pesquisando mais, fazendo mais devoções, fazendo mais estudos. Na Bíblia, houve pessoas que foram imprisionadas, mas também houve um tempo de graça extra. Vamos pensar acerca de José, vamos pensar
acerca da família de Noé. Você pode pensar, eles tiveram no lockdown durante um espaço de um ano, mas no espaço em que construíam a arca foi mais longo que aquele que estiveram na arca. Então tiveram grandes limitações. Eles não poderiam fazer mais coisas extras ao longo de todo esse tempo. Creio que para eles o tempo do dilúvio foi o tempo da graça. O que fazemos quando chega o tempo em que achamos que não podemos fazer mais, creio que é o tempo em que deveríamos estar a fazer mais. Em buscar, pesquisar, estudar mais acerca dos assuntos relacionados com o reino de Deus. No caso de José, definitivamente ele não queria estar na casa de Potifar e também não queria estar naquela prisão. Mas foi esse tempo em que Deus o abençoou e o preparou para estar como um ministro. Daniel e seus amigos, a mesma coisa. E Ezequiel foi limitado pelo próprio Deus. Deus diz que durma de um lado por quanto tempo? Mais do que um ano. E depois durma do outro lado. Deus o colocou no lockdown. Foi o tempo em que ele descobriu e viu o reino dos céus. Foi daí que viu o templo de Ezequiel, recebeu as visões de Deus. Muitas pessoas, por exemplo, o apóstolo Paulo, foi aí na sua prisão que o apóstolo Paulo escreveu muitas das suas cartas. Ao invés de pensar nas nossas limitações, quando estamos nestas condições, vamos pensar no que podemos fazer. Muitas vezes as nossas bênçãos espirituais expandem mais quando as nossas físicas são limitadas. Vamos usar essa oportunidade para buscar e nos aproximar cada vez mais a Deus. Creio que quando isso acontecer, Deus vai intervir e encurtar o tempo do sofrimento. Não estamos aqui, mas se esta terra estiver cheia, ter abundância e ser mais confortável, o que vai acontecer é que ficaremos aqui e torna-se muito difícil passar esta expansão. Mas o objetivo é alcançar o reino dos céus, que é representado aqui pelo trono de Deus. Mais uma vez, ao pensar na expansão, pensa aonde deveríamos estar. Pensa no que está na sua mente, no seu coração. Até que isso esteja pronto, não podemos chegar até lá. Até que este mal seja removido das nossas mentes, filtrado e dispensado, não temos como entrar no reino dos céus, ou seja, viver as coisas celestiais. Quando Jesus preparava para a sua crucificação na cruz, ele viajou durante uma semana, trabalhou durante uma semana, fez uma coisa durante uma semana. Aquele trabalho todo que ele fez durante uma semana representava todo o seu ministério terreno, representava toda a vida de Jesus e toda a história da obra da redenção. Essa é a importância daquela semana. Através daquela semana, através do sangue de Jesus Cristo, através do ministério de Jesus Cristo, através da palavra que ele compartilhou conosco, que sejamos capazes de nos livrar deste mal, que possamos ser capazes de entregar
toda a bagagem dos nossos pecados, toda a bagagem dos nossos maus pensamentos a Jesus, o crucificado. Na realidade, o espaço deveria ser desta forma. Os céus estão falando da glória de Deus. Aqui os céus é Chamaim. E o seu firmamento, que é Raquia, está declarando as obras das suas mãos. E esta Raquia, que é o espaço, seja a nossa mente, o nosso coração, que é a nossa alma. Salmos 150, versículo 1. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor no seu santuário. Louvai ao Senhor na sua poderosa expansão. Que este seja o lugar onde Deus é louvado e a sua glória é declarada. Não o espaço de reclamações, não o espaço de escuridão. Só porque as pessoas não conseguem ler a minha mente, tem muito lixo que está lá, escondido. Muitos segredos escondidos lá. Não deveria ser assim. Todas essas coisas devem ser filtradas e deitadas para fora. E este espaço ser reservado para o louvor e a glória de Deus. Número 2. Havia algo como um firmamento, como um cristal. Ezequiel 1, versículo 22. E sobre a cabeça dos irmãos havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre a sua cabeça. Apocalipse capítulo 4, versículo 6 diz: E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Cristal, e isto traz a imagem da expansão como sendo bem puro, transparente como o vidro. A minha oração é que as nossas mentes, as mentes dos santos, sejam puras, limpas como cristal. Os nossos corações. Isto quer dizer que os santos devem ser lavados pelo sangue de Jesus para poderem se aproximar do trono de Deus. Hebreus 12, versículo 14, diz que buscai a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo 14, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Veja que os resultados da tribulação ou da grande tribulação é a santificação. Veja que às vezes, através de sofrimento ou dificuldade, nós nos santificamos. É como o ouro que entra pelo processamento, refinamento. Quando sai do refinamento, sai bem puro. É assim como é a tribulação. Através das dificuldades globais, que nós, os santos ou cristãos, sejamos santificados e nos tornarmos cada vez mais puros na nossa fé. Terceiro ponto, alguma coisa como um firmamento era muito terrível. Em hebraico, Yahvé, significando temer, ter medo e reverenciar. Portanto, a imagem misteriosa da expansão provocou temor
e reverência. E o temor é o início da fé, assim como nos leva à reverência. 1:25 diz que Ezequiel: e ouviu-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça, parando eles, abaixavam as suas asas. A palavra foi proclamada por Deus, que sentou-se no trono. E os seres viventes pararam as suas asas quando a voz ou a palavra foi proclamada. Isto mostra que os comissionados ou aqueles que são enviados por Deus devem às vezes parar as suas atividades para ouvir o que Deus tem a dizer. Veja Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 10, versículo 39. Ela tinha uma irmã chamada Maria que se sentou aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. E Jesus, quando fala daquela situação, diz que a Maria escolheu o melhor lugar. Quer dizer, a coisa certa a se fazer. Talvez esta seja uma oportunidade que Deus está nos dando. Deus permitiu que parássemos de fazer todas as nossas atividades habituais. Sabes, estava assistindo muitas notícias, vendo o que está a acontecer ao redor do mundo. Eu sei que a economia está caindo, mas nós vivíamos como se não poderíamos parar de fazer algumas coisas, como se parássemos, haveríamos de morrer. Estávamos a viver como se a dizer: Deus, nós não temos tempo para reservarmos de modo que possamos estar contigo. Estamos muito ocupados, Deus. Olhe para nós agora. Deus está dizendo: vocês têm muito tempo. Quando voltarmos para os nossos dias normais, não vamos nos esquecer deste tempo. Vamos nos lembrar que sempre há tempo para Deus. Há um tempo que podemos reservar. Devemos abaixar as nossas asas, parar de voar. As atividades. Quando é tempo de se ouvir a palavra. Lucas capítulo 10, versículo 42. Porque uma coisa é necessária, e a Maria escolheu a melhor parte, que nunca será tirada dela. Segundo, a visão do trono acima da expansão. Alguma coisa de semelhança ao trono estava acima do espaço. E a sua aparência era como se fosse a pedra preciosa, safira. No capítulo 1, versículo 26, diz que havia uma semelhança de trono como de uma safira. No capítulo 10, versículo 1, diz que depois olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono. Está acima do mundo da criação. O trono de Deus está acima do espaço. Foi isto que o apóstolo Paulo viu e ele disse que é o terceiro céu. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Safira é hebraico. Esta pedra preciosa é encontrada na segunda fila do peitoral do sumo sacerdote. É uma pedra preciosa de beleza e valor proeminente. Êxodo 28, versículo 18. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. Segundo, havia uma figura com
aparência do homem. No versículo 26 de Ezequiel 1, havia uma figura com a aparência do homem. Mesmo que Jesus seja Deus, ele veio à terra na forma do homem. E o homem foi criado à imagem de Deus. É claro que nós estamos falando aqui num sentido físico. No seu entendimento, ele está falando num sentido figurado, no simbolismo, usando formas físicas. A aparência da semelhança da glória do Senhor. Ele tinha a aparência do homem, mas ao mesmo tempo tinha a aparência da glória do Senhor. Que tem ambos, a aparência do homem e a glória do Senhor. Essa imagem prefigura a encarnação do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Veja Filipenses capítulo 2, versículos 6 até 8. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele humilhou-se a si mesmo. João capítulo 1, versículo 14. Ele é a palavra que se encarnou e veio na forma humana. A aparência do brilho que o rodeava era como se fosse o arco-íris nas nuvens num dia de chuva. Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Em Gênesis capítulo 9, versículo 13, Deus diz: o meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Versículo 16. Estará o arco nas nuvens e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Então, o arco-íris representa a aliança de Deus, especialmente a aliança que Deus deu a toda a humanidade nos tempos de Noé, depois do juízo pelo dilúvio. Arco-íris, como vimos em Gênesis capítulo 9, é uma aliança, prefigura a palavra de Deus. Quando é que aparece o arco-íris? Usualmente, habitualmente aparece depois de chuva. Deuteronômio capítulo 32, versículo 1 diz-nos: a chuva contém a graça. Pode ser a tribulação, como vimos no tempo de Noé. Depois disso, o sol vai brilhar a sua luz, para que o arco-íris possa aparecer. A luz é refletida em 7 cores diferentes daquilo que é o arco-íris. Isso acontece através daquelas gotas da chuva, às vezes através da graça de Deus ou tribulação. Deus nos permite a sabedoria de compreender a palavra. As gotas de chuva caindo dos céus, porque vêm das nuvens, certo? São as águas de cima descendo para baixo. E isso é graça. E a graça que veio para baixo, em João capítulo 1 diz que é Jesus Cristo. E Jesus é a luz, João 1, versículo 4. No início era a palavra era a luz da humanidade, e esta luz era a vida da humanidade. E esta palavra tornou-se em carne em Jesus Cristo, que veio a esta terra. Ele veio com a verdade e a graça. Através de sua forma física, quer dizer, a sua humanidade, através de suas palavras, seus ensinamentos e ações, ele está transmitindo a palavra que é a luz. A luz não tem cor, é invisível, mas podemos perceber quando existir a luz. Mas a luz em si é invisível. Para que a luz seja visível, é através dessas gotas
de chuva, que a luz é refletida para 7 cores de arco-íris. Que esta é a transmissão da luz invisível. Jesus por si é esta luz, é a transmissão desta palavra invisível, ou esta luz invisível, na forma humana. Ele falou a palavra à nossa audição e ele nos mostrou a vida através de suas ações e explicou-nos a nós para que pudéssemos entender. E tem 7 mensagens que Jesus transmitiu na cruz. A Semana da Paixão de Cristo é uma versão compactada. É uma versão compactada de toda a obra da história da redenção. E na cruz está cada vez mais compactada. E, quer dizer, chegou a ser do tamanho de uma gota, muito mais preciosa. As 7 mensagens representam aquilo que Jesus trouxe. Arco-íris nas nuvens. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Fala da nuvem das testemunhas. Não temos tempos de percorrer o significado das nuvens. Este brilho parece que está saindo da cabeça daquele que estava assentado no trono. E tinha a semelhança do homem, mas também a semelhança da glória de Deus. Esse brilho tinha a cor de arco-íris. Lembra-se em Apocalipse capítulo 10, um dos anjos fortes tinha a aparência de arco-íris. A cabeça representa pensamentos, ideais, filosofias, o centro da vida. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é o brilho de sua glória e a exata representação de sua natureza. Conclusão. Ezequiel caiu de sua face e ouviu a voz de Deus. Diz que quando vi isto, eu caí pela minha face e ouvi a voz do que falava comigo. Os servos de Deus, aqueles que foram chamados para andar na aliança, e a mim devemos cair de face para baixo quando a palavra de Deus está sendo proclamada. Aqui a palavra ouvir é chamar, em hebraico, que se refere não apenas ao ouvir, mas também ao obedecer e praticar a palavra de Deus. Portanto, os servos devem alcançar o nível de fazer ou viver a palavra de Deus. Muitas vezes nós ouvimos e dissemos, esta é uma grande lógica, faz todo sentido, é bem interessante, é divertido, mas até onde vai afetar e influenciar as nossas vidas? Esta imagem da terra, o espaço e o trono de Deus é um processo, está falando a nós que devemos mudar. Devemos mudar da terra para o espaço, para o trono. Eu oro para que possamos mudar e a única forma é cair pelas nossas faces. Humildemente nos ajoelhar diante da proclamação da palavra de Deus. 1 versículo 3. Abençoado é aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e obedece às coisas que estão escritas nela, porque o tempo está próximo. Por fim, o rei da Babilônia não é o governante do universo, mas o Deus glorioso, sim, é o governante. E que ele se torne o único rei governante das nossas vidas. Amém. Vamos orar. Amado Papai Celestial, te rendemos glória, louvores por nos permitir com que nos ajuntássemos e cremos que o Senhor nos convidou para a esfera espiritual do reino de Deus. Amado Papai, como o Ezequiel, como os seus servos, ainda que somos limitados fisicamente,
ainda que possamos estar a atravessar muitas dificuldades, nós cremos que o Senhor nos abençoará espiritualmente, para que possamos recomeçar. Por isso, Pai, escute as orações dos seus santos, assim que estão a orar para si agora mesmo. Por favor, escute as suas vozes, escute as suas palavras, escute os seus clamores. Enquanto estão a atravessar dificuldades, doenças, problemas, oramos pela sua bênção de renovação, sua bênção de recriação, que seja nos dado. Muito obrigado. Oramos tudo isto em nome de Jesus. Amém.